eu finalmente posso falar sobre eles. Sobre ele, sobre esse aqui, sobre esse aqui. Eu acho que a gente pode falar desses aqui também. Chegou o dia de falarmos sobre a saga Sangue Sim. Eu terminei já faz um tempo e eu estou há semanas para gravar esse vídeo, porque eu tava completamente bloqueado da ideia de falar sobre isso aqui. Apesar de tudo, eu quero ressaltar que eu gostei muito da saga. Vou levar pra mim pra sempre. Então, bora pro vídeo pra você entender o que eu tô sentindo. Eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Mas primeiro, eu quero falar de qual foi a minha relação com este universo. De como eu caí nesse esquema de pirâmide. É importante porque eu acho que isso interfere um pouco na minha percepção e na minha opinião sobre a história. Sangue Cinzas foi um livro que eu comprei, acho que em 2024. Eu estava trabalhando fora e aí eu cheguei, tipo assim, naquela época em que eu tava, nossa, agora eu preciso fugir da realidade, preciso ler um livro, e ler um livro bom, um livro envolvente, uma fantasia, um romance, era isso que eu queria. E aí eu me deparei com isso aqui, tava na promoção, e aí eu sou rato de promoção, né? E se não tivesse na promoção também não teria comprado. Enfim, comprei o livro. Só que aí o que que acontece? Eu conhecia essa capa daqueles booktokers que colocam assim, recomendação, se você gostou disso, você vai gostar disso, disso, disso. E eu lembrava dessa capa. Eu comprei isso aqui, comecei a ler. Aí, sabe, passei por aquela fase de, tipo, ler 50 páginas em 2 meses. Eu tava muito sobrecarregada no serviço e o livro demorou um pouquinho pra me enganchar. Mas eu acho que é muito comum com sagas, porque as sagas elas são um pouquinho mais arrastadas mesmo. Então, também não julguei o livro por isso. Depois disso, engatilhei. Foi, tipo, até chegar na metade do livro. Questão de um dia, 2 dias, assim. Eu não sabia que isso aqui era uma saga, entendeu? E, por sinal, eu fui ver esse número 1 quando eu já estava na metade do livro. Aí eu falei, vixe, tá na hora de eu jogar no Google. Tinha visto que era 4 e que tava pra lançar o quinto. Nisso, eu tenho essa informação. Agora vocês precisam ter uma informação sobre mim. Eu não leio nada em lançamento. Segundo ponto sobre mim. Eu não posso terminar um livro que tem continuidade e eu não ter a continuidade desse livro. Eu prefiro parar de ler algo, porque eu não estou gostando do que não ter mais nada para ler. É, tá bom. E eu sabia que ia chegar um momento em que eu ia estar nesse estado, que era ter terminado tudo isso de livro e eu não ter o final da história. Então, o que que eu fiz? Eu parei de ler. Eu preferi parar no meio do livro e esperar que pelo menos eu tivesse o segundo livro da saga para eu poder continuar lendo. Sabendo disso, sabendo que eu tava muito viciada nessa saga, minha sogra foi comigo nos sebos pra gente conseguir achar esse livro. Pois bem, fui num e eu consegui achar. Eu achei o 2, eu achei o 3 e eu achei o 4. Mas no geral eu paguei nos 3 R$ 120, assim. Saiu muito mais em conta do que se eu tivesse comprado pelo preço que tava na época na internet. Agora eu tinha 4 livros em mãos. Eu podia embestar de ler isso aqui. Porque eu jurava, de pés juntos, Uma Alma de Cinza e Sangue era o último livro da saga. E aqui, além de eu já ter caído num esquema de pirâmide, influenciado completamente pelos booktokers da internet. Só que, quando eu fui pesquisar sobre esse, eu acabei vendo os spin-offs. E vi que os spin-offs ainda estão em lançamento. Fui dar uma pesquisada pra compreender sobre isso. Mano, não entra na minha cabeça que pra eu entender essa saga, eu preciso ler outra. Spin-off é algo que se passa no mesmo universo, mas que as duas não precisam de uma da outra para você compreender as coisas. Eu não leio o spin-off. Na época, quando eu vi, eu pensei, nossa, bom, tá acabando, talvez eu me esforce para ler esse spin-off, gosto do universo e tal, mas o meu problema é eu pegar outros personagens. Se eu tiver que me conectar a outros personagens, eu começo um livro novo, entendeu? Pois bem, e daí nisso eu descobri que estava para lançar o sexto livro, né? Eu estava engatilhado numa leitura assim, ó. E eu falei, cara, eu não vou parar. Não vou. Eu vou ler até o final. É isso, eu aceitei a minha sina. Eu falei, eu vou ler tudo que tiver pra ler. Tava muito ansioso pra ler Alchemized. Falei, já na Black Friday que eu comprei o quinto, já comprei ele. Falei assim, vou terminar essa saga, vou ler Alchemized e vou ficar com a minha cabeça livre, entendeu? Não vou pensar nisso. Enfim, vou fazer o meu resumo geral. Essa saga, de 0 a 10, a minha nota pra saga, no geral, 7. Mano, tá emparedado com Fallen, que foi um grande amor da minha adolescência. Eu respirava essa série. Mas que também, por sinal, passou pelo mesmo problema que esse. Tanto que
eu nunca li o último livro da saga Fallen. Um marco na minha vida. O meu personagem preferido da saga inteira vai continuar sendo o Kira. Não tem como, eu acho que em todos os livros ele. Sabe, ele tá lá em cima. Aí, então, tipo assim, eu tenho o Kiran e eu tenho o Delano, entendeu? Esses dois aqui, pra mim, são tudo, tudo. E quem leu, na verdade, que pelo menos terminou o 4, sabe o quanto eu tive pra chorar. Em questão de construção de personagem, eu vi muitas pessoas falando que o Cass sumiu, né, nos livros. Que ele ficou ofuscado, que ele ficou apagado. E eu não acho que isso seja algo que eu tiraria nota do livro, porque é algo que eu gosto, tá? Eu gosto quando a gente diminui um pouco o homem, exalta um pouco a mulher, e a gente deixa eles a existência dele só pra amar a mulher. Eu gosto disso, eu acho que é uma reparação histórica muito bonita nos livros. Mas ainda assim, eu não acho que isso aconteceu de fato com o Cass. Eu acho que o que ficou muito evidente é porque enquanto ele estava com ela, ele era ela, ele só via ela, né? E faz sentido ele estar viciado nela, considerando a trajetória dele até encontrá-la. Então, tipo assim, ele era uma pessoa apática, ele estava vazia por conta dos traumas. Então, quando ele conheceu a Pop, que ele voltou a respirar, que ele voltou a sorrir. Então, tipo, é como uma pessoa com um novo vício, com um novo hiperfoco. E eu super compreendo ele, não dá pra julgar. Em relação a Pop, eu acho que foi. Eu não sou muito de ler romantasia, assim, tá? Então, tipo, tem outras aí muito famosas e eu não faço nem ideia. Pra gente falar sobre a minha opinião sobre uma protagonista feminina, eu acho que ela foi a melhor. Óbvio, assim, analisando, ela não foi a personagem mais inteligente, a mais estratégica, mas ela tem um grande crescimento. Então, tipo assim, não acho que ela seja uma personagem songamonga, como a gente diz, mas é muito difícil não não emburrecer o seu protagonista numa história. Porque se ele for muito inteligente, você tem que ser muito mais inteligente do que ele, sabe? Porque você tem que manter uma narrativa que sustente o seu personagem protagonista. Então, quanto mais inteligente seu personagem protagonista for, mais mirabolante tem que ser o livro, mais absurdo tem que ser para você conseguir enganar ele. Porque se não há nada que engane o seu protagonista, se não há nada para ele descobrir, então o livro é sobre o quê, sabe? Vai virar um Sherlock Holmes da vida, né? Porque aí um Doctor Who, porque aí o cara que conduz o universo e tá lá sempre para resolver qualquer pepino que surja. Então, no geral, eu acho que ela é uma personagem muito forte, eu acho que ela é uma boa representação de lutas e pensamentos. Eu acho que pela primeira vez, essa ideia de romance, eu me conectei mais com ela do que eu me conectei com o Cass. Geralmente eu consigo me conectar mais com personagens masculinos e prefiro ler livros em povos masculinos, mas nesse eu preferi que fosse só pop o tempo todo. E pra quem leu mais, sabe do que eu estou dizendo. Não consegui me conectar com o Cass, principalmente nos povos dele. Tipo assim, nossa! Talvez seja o fato disso que eles falaram sobre terem apagado o Cass ou coisa assim. Eu não acho que tenham apagado. Eu acho que nos povos dele até trouxeram algumas coisas, mas é que trouxeram coisas que a gente já tinha visto. Eu acho que não trouxe nada de novo. Na cabeça da Pop, a gente tá o tempo todo ali, sabe? Com alguma coisa nova, com alguma paranoia nova, com alguma pergunta nova. Ou então coisas da cabeça dela que nunca foram resolvidas e a gente começa a criar teorias sobre isso. Ai, o que mais que eu tenho pra dizer? Eu achei a dinâmica dos vampiros, do universo, de Atlântida, da coroa de sangue, da rainha de sangue. Eu achei essa história em si muito boa. Eu achei fenomenal. É algo que eu gosto realmente. Estou acostumado com umas coisas um pouco mais mirabolantes. Ai, tá, ok. Matou muitas criancinhas, empalou a gente, prendeu as cabeças. Foi o terror dessa saga me satisfeitos. Eu acho que eu posso dizer assim, porque quando a gente tem fantasia e não tem esse tipo de coisa, não tem esse tipo de morte, não tem essas atrocidades, eu chamo de Nutelinha. Porque, gente, pelo amor de Deus, você tá vivendo numa realidade em que a guerra é uma terça-feira comum, entendeu? As pessoas são cruéis. Se o livro não tem isso, parece que ele é muito Nutelinha, entendeu?
tipo uma vibe meio Fada e o Bruxo da vida. Em questão de terror, isso aqui me deixou ok. Agora, na questão ali de problemas familiares, vamos assim dizer, para não dar spoilers, eu achei muito fraco, sabe? Eu achei muito previsível. Não, para fazer para fazer toda essa trama ter um impacto muito grande, eu acho que a gente precisaria ter conhecido mais personagens e mais personagens importantes. Porque a gente conhece muitos personagens, muitas pessoas ao longo da trama. Só que nem todos têm um destaque interessante, sabe? E é ressaltado as coisas assim de uma maneira que, além de trazer a ideia de que a protagonista tem um atraso ali no compreendimento da situação, é como se nós, leitor, também tivéssemos, sabe? E eu não gosto disso, eu não gosto quando chamo o leitor de burro. E é aqui que me fez me lembrar de mais uma coisa, que é uma das razões pelo qual a minha nota desse livro caiu. Eu falei vários pontos do livro aqui, tá? Eu acho que a ambientação é maravilhosa, eu acho que o mapa é maravilhoso, eu acho que o enredo é maravilhoso, eu adorei a construção dos personagens, eu adorei tudo. Mas, por isso que eu gosto de dar 10, porque tudo que eu não gosto de um livro cai um dedo. Tem o capítulo da saga, ela começa, aí acontece coisas. Aí vem o capítulo 2. Aí no capítulo 2 ele faz, tipo assim, pega umas 4 estrofes, resumindo o que aconteceu no capítulo 1. É como se eu estivesse assistindo uma novela da Globo e aí tem aquele o que aconteceu anteriormente. Então, essa recapitulação absurda de coisas, uma prolixidade, me desanimava muito. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar pulando capítulo, sabe? Eu gosto de ler, quero ver tudo que você tem pra me falar. Só que se for desse jeito também, aí porra, me breca muito, entendeu? Não curtia muito isso, porque tinha momentos em que fazia sentido essa recapitulação, porque a gente teve momentos muito caóticos e tal, mas aí chegava numa hora que falava assim, ai, nossa, meu Deus, cara, tá me enrolando. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que isso era muito uma estratégia de escrita. Eu, como escritor, eu também planejo o tamanho dos meus capítulos, sabe? E tento manter o livro que eu tô escrevendo do tamanho que eu quero que ele tenha. Quando eu tô escrevendo meu livro, e aí chega um momento em que eu olho e falo, nossa, eu escrevi tudo desse capítulo e eu ainda não atingi a quantidade de palavras. Eu enfio um resumo no começo do capítulo. E eu me peguei fazendo isso de tipo assim, ai, deixa eu dar uma recapituladinha aqui nesse assunto, deixa eu puxar isso aqui. E aí eu comecei a perceber que tava enchendo a bolucha necessária o suficiente para eu preencher o meu capítulo. E agora eu não consigo desver que a autora fez isso. Em vez dela preencher o capítulo com coisas, ela fez isso em todos. Gente, eu faço isso em um ou dois e fico me sentindo, nossa, eu acho que o leitor, ele vai quebrar a imersão dele aqui, eu acho que ele vai falar que eu tô chamando ele de burro, entendeu? E ela faz isso em 5 livros, muitas vezes. É, tipo, absurdo. Agora, o segundo ponto que eu acho que a gente é muito tirado pra burro, né, com essa saga, é que, acho que o quê? De um livro desse pro outro, deve ter demorado o quê? Um ano e pouco. 2 anos eu acho que não chegou para lançamento. Eu posso passar esse tempo tranquilamente, esperando o próximo livro da saga, e ainda assim me lembrar quem são os personagens. Principalmente personagens que são citados mais de uma vez, pelo amor de Deus. Se for uma pessoa no fim do mundo, pode ser que eu esqueça dessa pessoa. Mas agora os personagens principais não tem como esquecer. Se eles têm um envolvimento importante pra trama funcionar, não, a gente não esquece dele. O primeiro que me chocou foi quando eles citaram, acho que o Hillan no livro 3 ou no livro 4. Porque aí falou assim, ai, não sei o que lá da morte do Hillan. O fulano do soldado de não sei o que. Eu falei assim, gente, calma, eu sei quem é o Hillan. Tudo bem que eu tava lendo tudo de uma vez, entendeu? Aí eu vi e falei assim, não, tudo bem, faz tempo que ele não é citado, vou perdoar. É só eu que tô aqui na fome, outras pessoas poderiam ter se esquecido dele. No livro 4 e no livro 5, pronto, acabou. Entendeu? Aí precisava me apresentar, tem que. Até quem era o Kiran. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Eu sei que basicamente foi apresentado todos os personagens como se tivesse demorado, tipo assim, 10 anos pra lançar esse livro. E se tivesse demorado 10 anos, eu teria relido a saga inteira até chegar nele. Pra eu me lembrar das coisas e você não ter que ficar me explicando. Então, teve partes em que teve parágrafos de narração quem eram as pessoas e a importância das pessoas pra encher bolucha, sabe? Tipo assim, essa minha sensação, ela só aumenta conforme a saga vai passando, conforme eu vou lendo os livros, tá? Então, o que eu tirei de nota foi isso aí. A escrita dessa Jennifer também é gostosa, não vou dizer que não é.
Ela não é uma escrita pesada, nem nada. Mas isso de ficar enchendo boluchas pra preencher essas 600 e poucas páginas, pra mim foi o cúmulo. Porque uma coisa é você fazer uma saga realmente rechonchudinha, entendeu? E cheia de conteúdinho, mas assim, ficar enchendo essas coisas, essas parangolices, pra mim não desce. Outra coisa que tirou nota pra mim foi a mudança drástica da água pro vinho, gente, pelo amor de Deus. Todo mundo falou sobre isso, né? Eu não estou sozinho em ter achado sobre isso. Não tenho problema nenhum, ótimo. Mas, assim, esse livro me fez pensar um pouco na necessidade de alguns hots aqui, tá? Entendo que o casal esteja bem ativo, no começo do seu relacionamento finalmente aceito, mas confesso que eu gostava mais quando eles se pegavam se odiando, sabe? Naquele vamos fingir só mais dessa vez. Eu acho que poderia ter se estendido isso um pouco mais, e depois que eles se aceitam, fica um hot pra cima, um hot pra baixo, incessante. Que, mano, o livro inteiro era isso, tá ligado? E eu já sabia o que ia acontecer com o Kira. Mano, eu já sabia que aquilo ia acontecer desde o começo da saga. Eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu não acredito que eu estou lendo isso, porque eu sou o tipo de pessoa e sou fissurado por romances em que as pessoas são muito monogâmicas, sabe? Tipo assim, nossa, estou tendo sentimentos por alguém, logo não consigo beijar outra boca. Mas eu gostei, achei que foi bem apresentado. E aí, a última coisa que me fez tirar ponto, eu acho que era razão pra eu tirar uns 2, 3 pontos da saga, mas não vou fazer isso. E eu não quero estragar toda a minha emoção, eu não quero estragar tudo que eu senti com a série, com a saga, por conta do livro 5, que eu vou fingir que não existe. Essa é a verdade, eu vou fingir que eu nunca li esse livro. Mas eu vou tentar fazer um resumo do que eu achei de cada um deles, eu acho isso válido. Vamos começar por Sangue e Cinzas. Apesar de ter poucas marcações, eu disse, eu gosto muito desse livro aqui. Eu vou ter sempre para sempre um carinho. Eu acho que a primeira temporada de uma série que eu gosto muito, o primeiro filme de uma saga que eu gosto muito, o primeiro livro sempre vai ser o que eu mais vou ter carinho de todos. Eu vou relembrar e eu vou ficar pensando, ai, que saudade disso. Então, por mais que ele seja assim, eu gostei dele, tá? Diz, porque eu fiz uma resenha separada de cada um deles. A minha nota pro livro Sangue e Cinzas foi 4. Em questão de personagens, eu amei. Fiz um adendo de alguns pontos aqui, que foi o que eu já falei. A personagem é forçada a ser lenta e as reflexões dela são prolongadas por páginas, muitas vezes repetidas de maneira tediosa. O modo como é escrita e é editada, às vezes dá a entender que queriam prolongar em mais páginas o que não precisava. Eu falei, e isso eu percebi no primeiro livro. Aí eu nem lembrava que eu tinha reparado tão cedo nisso. Mas pegou, gente, ficou muito óbvio. Um Reino de Carne e Fogo. Cara, esse aqui, dos 5, é o meu preferido. É o meu chuchuzinho, acho que dá pra ver aqui pelo. Não tem como esconder. Ele é o meu preferido, eu acho que em questão de romance, o relacionamento dela com o Kira, na Coroa de Ossos Dourados. Então, assim, esse aqui é o meu preferido, tá? Esse aqui é o meu xodó. Eu acho que eu releria a saga por conta desse. Com Sangue e Cinzas, eu já tinha gostado do universo, já tinha gostado dos personagens. Mas com esse aqui foi quando eu me viciei, que eu só falava sobre isso, que eu só respirava essa saga. Na época em que eu finalizei o livro 2, tá? Um Reino de Carne e Fogo. Vou deixar aqui na tela, vocês podem acompanhar. E aí vai estar o print de uma dezena de cenas preferidas. Vocês pausem e leiam as cenas preferidas, porque eu vou deixar aqui o mais importante, que é o que tá embaixo. Eu coloquei assim. Eu coloquei como meus personagens preferidos o Cass, o Kiran e o Jasper. Minhas notas para script é 5, 5 de 5, 5, 5, 5, 5. Dos protagonistas que eu gostei, eu já inseri o Kiran. Eu vejo o Kiran como um protagonista, apesar de que no livro 5 ele foi esquecido, né, na fila do pão. Aí tem aqui as cenas preferidas e eu vou ler as considerações finais ou resumão geral do livro, tá? Ignorem os erros, porque quando eu tava escrevendo isso, eu escrevi na emoção de ter finalizado, tá? Apesar do tamanho do conteúdo, poucos dias se passaram, coisas de 2 semanas, e muitas coisas aconteceram, desde o desenvolvimento da relação do casal como o dos outros com Pop e vice-versa. As verdades sendo reveladas aos poucos, e muitas coisas deliciosamente posicionadas pra gente compreender somente o necessário, tratando com calma e carinho os assuntos.
Talvez eu tenha mais estudado o livro do que apenas lido. Eu falei sobre isso. O modo como é tratado os sentimentos da Pop, apesar de serem repetidos mais do que eu faria em um livro, também falei sobre isso. Achei que foi muito cuidadoso, tendo uma crescente respeitável para a situação. Ela já era foda, e a cada livro se torna ainda mais. Enquanto Cass apenas se derrete por ela, e eu acho isso fenomenal. Também enfatizei isso, também falei que achava. Cass é de longe o melhor protagonista de livros de fantasia. Ele é o verdadeiro senhor Dark Romance em todos os sentidos dele, assim como um líder reinato. Pois é, a minha opinião sobre isso mudou conforme os livros, né? A Pop, ela é muito mais uma rainha nata do que o Cass é. Acho que o que mais fez meu coração bater forte não foi o Cass amar a Pop e ela a ele. Acho que foi a relação dos lupinos com ela, porque são as reações inesperadas. Ela tem uma ligação com eles e isso fica registrado desde o começo, com choques e sentimentos. Ela se compadece muito mais com os caninos do que com o restante das pessoas. Não o julgo. Seria exatamente igual. Até porque eles são 50% cachorros. Gente, pelo amor de Deus. É tipo assim, a relação dela com. Acho que foi o final do. Um Reino de Carne e Fogo. Acho que foi o final desse livro. Que cena foda. Ou, sério, só de lembrar ela lá, a árvore de sangue, os lupinos entrando em guerra. Hey, a conexão do Cass e do Kiran sendo quebrado e passando pra ela. Tipo, isso tudo pra mim foi arrepiante. De longe, desses 5, a melhor cena do livro até agora. A segunda cena foi o fim da rainha. Essa foi as minhas considerações para Um Reino de Carne e Fogo. Isso em 5 de dezembro de 2025. Eu comecei a leitura dele dia 5 de dezembro e finalizei dia 10 de dezembro. Pra vocês verem como eu estava fissurada. A minha nota já caiu. Eu dei uma nota geral pro livro de 3 de 5. Meu personagem preferido ficou somente o Kira. Ai, o personagem que eu menos gostei foi o ancião do conselho chamado Gregory. E eu amo muito o nome Gregory, infelizmente. Aí é que tem mais cenas preferidas. Se vocês quiserem ler, pode ler. O que eu menos gostei foi o tanto de sexo que tem nesse livro, mas compreendo o porquê tenha. Isso é uma grande coisa. Muitas pessoas abandonaram a saga em A Coroa dos Ossos Dourados por conta dessa quantidade de hot. Só que quem leu o livro 4 entende por que teve tanto. Porque depois disso, Pop e o Cass ficaram separados por, tipo assim, muito tempo. Pô, teve aquela contagem de dias e tal. Então, assim, eu entendo tentar trazer esse máximo de coisas. A saga em si tem uma progressão boa. Por enquanto, estou achando isso. Nesse, onde possuem as revelações sobre a descendência da Pop, se você ficar focado apenas no que estão dizendo, vai acabar deixando passar muita coisa. Porém, leitores calejados de fantasia, assim como eu, vão sacar logo as intenções da autora. Isso, para mim, soa como falho. Porém, como escritor, compreendo a necessidade de fazer algo assim. Mas não quer dizer que meu lado leitor goste. A quantidade absurda de cenas hot ao longo do livro são cansativas. Porém, é uma saga. Compreendo isso e como construir uma, assim como entendo do porquê teve tanto. A necessidade de dar aos personagens esses momentos, aproveitando a vida e a liberdade, para chocar os leitores quando tudo isso se perde. Cass é preso pela Rainha de Sangue, e imagino que enquanto ler A Guerra das Duas Rainhas, talvez demore para eles se encontrarem, mais do que demorou para o Cass encontrá-la. Então foi exatamente isso que eu falei, tipo, essa importância de trazer esse alívio para os personagens, esses momentos felizes, antes de tudo ficar um caos, antes de dedinhos rolarem. Por sinal, eu acho que eu não seria capaz de queimar o dedo do meu marido. Tá, e eles foram muito fortes em conseguirem queimar uma parte do Cass, enquanto não tinham nenhuma outra dele. Todos os livros se encerram com um progresso forte para a guerra. No primeiro, Pop é sequestrada por Cass. No segundo, ela é quase morta pelos invisíveis. E depois, sequestrada logo no início do próximo. E agora foi o Cass quem foi levado logo após ela quase falecer. Achei cansativo a dinâmica ser igual, mas espero que ao fim do quarto não seja desta maneira, pois senão ficará entediante a reutilização do mesmo esqueleto para causar emoções no leitor. Obrigado, eu do passado, eu tinha me esquecido disso. Verdade. Por sinal, o fim do fim do 4 é a mesma coisa.
porque a Pop desmaia e eles meio que ficam separados de novo, né? Respondendo ao meu eu do passado, o livro 4 meio que se encerra do mesmo jeito. Mas o livro 4, em compensação, não se encerra. Quer dizer, a menos que a Pop tenha acordado sem as memórias, o que eu acho um pouco difícil de ter acontecido, porque se fosse o caso, eles iam deixar muito claro nos últimos capítulos do livro 4, do livro 5, que ela não tem memória alguma. Ele é o começo do relacionamento deles, grandes revelações, até a gente ser jogado na Guerra das Duas Rainhas, que é só a Pop aniquilando tudo e todos. A rainha de sangue, ela é muito complicado, porque eu sinto que, por mais que ela seja muito poderosa, esses dois livros aqui, dá muito a entender que muitas das coisas que acontecem não é porque ela quer ou porque ela ordenou, sabe? Tipo, tem muita coisa que simplesmente acontece por conta das decisões que ela tomou, entendeu? Eu fico meio que na dúvida, realmente, pra saber se todas as aniquilações de cidade foram mandadas por ela. Eu tenho essa dúvida, porque não teve nenhum momento dela ter dito que, tipo assim, realmente era o que ela queria. Ela não foi a grande vilã, eu acho que ela foi um grande peão nisso tudo. Eu vou ter, no próximo, pra quem continuar e aí tal, se quiser, ou se já tiver lido, porque eu sei que tem algumas pessoas que já leram, se quiser me contar aí embaixo, não vou ficar chateada com os spoilers. Tenho que dizer que o final dela foi bom e ao mesmo tempo muito triste. Ai, é porque esses dois livros nos mostram uma visão da rainha muito diferente, sabe? Porque, tipo assim, primeiro em Sangue Cinzas, a gente fica sabendo que o lado em que a Pop tá não é tão certinho assim. Daí, nesses dois, a gente descobre que não tem um lado certo da situação, né? Que tudo é muito subjetivo. Eu gostei disso na saga, que dá pra gente se conectar e compreender os dois lados sem que tenha somente um vilão, porque ele é o vilão, entendeu? Achei isso muito da hora. Eu acho que esse aqui me fez chorar muito no final. Eu terminei ele véspera de ano novo. Eu acho que foi tipo assim, tava naquela época de festança. E eu finalizei meu ano chorando cascatas por conta desse final. Eu não, eu falei assim, nossa, eu não vou terminar esse livro hoje. Só que as coisas começaram a acontecer e aí eu fui chorando e eu fui soluçando. Eu falei, eu não pode, eu me recuso. E sério, de verdade, se as coisas não tivessem terminado do jeito que terminaram. E eu tinha nem começado o último livro. Eu comecei a ler ele a 11 de dezembro de 2025 e terminei dia 27 de dezembro de 2025. Minha nota para o livro, no geral, foi 4 de 5, maior do que o 3. Meus personagens preferidos aumentaram, né? E aí, dessa vez, ficou o Cass, a Pop e o Kieran, o Delan, a Tuane e o Emil, o Jasper, que já tinha aparecido antes, e a Rainha de Sangue. Ela também entrou como meus personagens preferidos nesse livro. Não teve personagens que eu menos gostei. Os protagonistas são meu tudo atualmente, eu estava fissurado. Aí aqui tem as minhas cenas preferidas. E o que eu menos gostei, e ficou grande dessa vez, em alguns momentos, o Hot parece ser demais. Entendo que Pop e Cass tenham se reencontrado depois de 41 dias. E eu faria exatamente igual. Mas não quer dizer que precise ser retratado 3 cenas de Hot em menos de 12 horas. Até porque tem cenas que são importantes, como a da União, o que infelizmente foi narrado brevemente, enquanto os com o Cass são sempre narrados do começo ao fim. Não compreendi a razão pela qual foi optado algo assim. Realmente, tipo assim, tem cenas do Cass e com a Pop que elas são longas, extensas, do começo ao fim. E no caso da União, a mente da Pop meio que se perde e aí parece que encerraram a cena, tipo assim, sem querer prolongar, sabe? Eu acho que pelo estilo do livro, por tudo que já tinha mostrado, eu acho que valia a pena continuar seguindo a mesma lógica. Será que a autora não queria escrever? Não sei. Fiquei devastado com a morte do Delano, mas por sorte ele voltou. Nossa, eu chorei tanto. Eu sabia que um trisal ocorreria, mas esperava que as coisas tivessem sido até mais devagar do que foram, pois até o livro 3 era quase impossível pensar no trisal. Pop nunca se sentiu atraída por Kieran, até tudo se tornar palpável. Então, parece que foi trazido à tona do nada. Claro que não pela parte de Kieran e Cass. Eles cresceram sabendo que fariam isso
e já deveriam ter feito em algum momento, mas a Pop, sim. Sei lá. Então foi o que eu disse, eu acho que isso poderia ter sido arrastado de alguma maneira a mais, sabe? Porque, tipo assim, pô, o Kieran tem uma mania de ficar nu na frente da Pop várias vezes, e eu acho que poderia ter trazido essa ênfase, poderia ter trazido a Pop confusa, tipo assim, não confusa na questão do amor pelo Cass, mas confusa com esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que poderiam ter trazido isso desde o livro 2, que é quando o Kieran realmente faz presente, né? O plot do livro, todos eu já tinha adivinhado, e isso é um cadinho frustrante, mas só um cadinho. Então, tipo assim, eu fui pegando as coisas que iam acontecer muito antes das coisas acontecerem, porque a escritora fazia isso. Eu falei, tipo assim, é como se chamassem a gente de burro, sabe? Também tinha falado isso. Minhas considerações finais para esse livro ficaram minúsculas. Diferente dos outros livros, acho que nesse foi onde a Pop mais foi forçada a ser burra. Caraca, eu não lembrava disso. Sério, me conte por quê. Ela foi capaz de questionar as mentiras dos ascendidos, mas não capaz de compreender as coisas que estavam bem abaixo do seu nariz. Algo que foi ironizado até mesmo por Haver, não sei pronunciar o nome do dragão. Acho que personagens foram abandonados na trama. Fico chateado com o afastamento de alguns como Jasper, que estava ali e do nada desapareceu. Assim como outros também que, além de terem perdido destaque, senti que realmente foram esquecidos. Então, essa questão da Pop realmente teve cenas ali que não tinha condição. Tipo, a questão dela ter perdido os dragão. Mano, ela perdeu os dragão por muita burrice, sabe? Tipo assim, ela foi forçada pra que tivesse esse enredo. E, tipo assim, pra quem meter tudo aquilo de dragão e depois tirar os dragão, também não compreendi isso. Espero que tenha alguma outra explicação nos próximos livros, porque senão ficou. Enfim, vou falar sobre esse livro agora, tá? Quando eu comprei esse livro, eu estava tão ansioso pra ler, gente, vocês não têm noção. Tanto que eu falei que eu achava que esse era o último, né? Pois bem, quando esse livro chegou, ele chegou, eu não leio nada atrás, não leio nada, mas eu faço o seguinte, eu faço aqui, ó, eu vejo as páginas. Eu falei, caraca, esse aqui tem desenho, porque os meus outros não têm. Tipo, o mapa é diferente, são umas edição mais novinha, né, e tal. Eu falei, cara, que legal. Aí eu vi que o título começava com presente 1. E aí eu fui vendo outros capítulos com títulos dando a entender alguma coisa. E foi exatamente isso aqui que eu vi, ó. Isso aqui foi o suficiente pra eu falar, o quê? Eu falei, não, tá, eu não vou ler o livro, vou ler atrás. E aí eu falei assim, revisitar o passado. Aí, meus queridos, a gente tem esse aqui, que foi a minha grande decepção. Foi a minha primeira ressaca literária foi por causa desses livros. E o que que acontece com esses aqui? Nós temos um recap gigantesco de passado, tá? Eu odeio, eu detesto. Acho que desde muito antes de eu ler essa saga aqui, é uma coisa que eu não gosto. Eu acho que comparar o que aconteceu com Fallen, Sangue Cinzas, é até uma ofensa pra Fallen nesse sentido, tá? Porque quando a gente começa a recapitular todas as vezes que a Lucy morreu, são coisas que a gente não viu. Só que isso aqui foi a coisa mais preguiçosa que eu já li em toda a minha vida. Foi tirar eu pra bosta mesmo, assim. Eu comprei esse livro na promoção, mas eu não paguei barato, sabe? Dinheiro não cai do céu pra eu gastar com um livro físico. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de livro que eu quero físico. Eu fiz a desgrama de comprar esse livro físico porque eu estava muito afim de ler. E aí, tipo assim, chegar e eu passar por essa decepção de que, na realidade, mais da metade do livro era eu revendo cenas que eu já vi. Ah, mas tá no POV do Cass. Meu querido, se for pra eu ver a mesma coisa no POV de outro, não quero. Me poupe, sabe? Tipo, escreve outra coisa, agrega mais. O que que essa história me agrega? Me agrega um hot do Kira, só pra falar que teve um hot nesse livro, porque, assim, não precisa de uma cena pra enfatizar que o Cass já era cadelinha pela Pop antes de ser, sabe? A gente já sabe disso. Os poucos diálogos que tem do Cass com as outras pessoas quando a gente volta pro presente. Presente 1, presente 2 e tal. Isso enfatiza também um grande ponto de que a Pop sem o Cass lidou muito bem com a coroa, com a responsabilidade, enquanto o Cass, sabe? Tipo assim, eu vou ficar aqui do lado dela e eu não tô nem aí se o mundo tá caindo lá fora, se os deuses tá comendo o cérebro, eu não sei, não quero saber não. E é isso. Tipo assim, a gente tava ali envolvido numa luta política também, sabe? E aí tiraram isso da gente pra mandar a gente lá no passado pra rever coisa.
pra gente ficar revendo como que o. Mano, se de verdade esse livro fosse o 2, eu acho que eu gostaria dele ao invés de desgostar. Porque no 2, do 1 pro 2, a Pop tá muito machucada com o Cass, ela tá se sentindo traída, sabe? E a gente também tá naquela assim, Cass, me explica o que você tá arrumando, meu querido, porque eu quero gostar de você, sabe? A gente tá naquele também processo de perdoar ele pelas escolhas que ele fez. Então isso aqui cairia muito bem pra gente ver a visão dele, de como ele foi afetado pelas coisas que aconteceram. Mas no 5, sabe, eu senti que, tipo assim, ai, não sei o que escrever, eu acho que eu vou fazer um POV do Homem do livro 1. Tipo assim, muita gente realmente não gostou desse, do mesmo jeito que tem gente que amou, porque é o POV do Cass e tal. Eu achei que eu ia ser uma dessas pessoas, gente, eu realmente tentei. Mesmo depois de eu ter percebido o que era o livro, eu tentei. E aí não deu certo. Acho que não deu, não me prendeu, não me fez sentir coisas. No último capítulo, que eu fiquei assim, realmente me senti assim assistindo a temporada 12 de Supernatural quando lançou, sabe? Foi quando eu olhei e falei assim: caraca, né? Eu acho que eles perderam o timing de parar aqui. Foi mais ou menos essa vibe que eu senti. Não que eu tenha achado ruim, mas é porque eu falei assim: realmente dá pra acontecer de tudo numa fantasia, né? O universo é seu, você pode criar um monte de coisa, um monte de lacunas, um monte de brechas. E eu prefiro pensar que é só um monte de brecha, um monte de lacuna, do que a hipótese que meu cérebro me deu, tá? E aí, se for, eu realmente ia ficar bem decepcionado. Nem vou comentar. Eu ainda vou falar merda porque eu não lembro. Eu lembro que na hora que eu pensei, falei assim: esse negócio de linhagem, família, de sangue. Então, essas foram as razões por eu ter dado 7 pro livro. Acho até que a nota foi muito alta em comparação a tudo que eu tô sentindo, a todo o ódio que eu tô sentindo, a todo o bloqueio, a ressaca literária que tá querendo me atingir com muita força por conta da decepção desse livro. Mas valeu muito a pena. Eu acho que ela agregou muito na minha vida, não apenas como leitor, mas como escritor também. Eu acho que eu aprendi muito com esses livros. Eu tenho uma coisa de toda leitura que eu faço é tentar adquirir um conhecimento de escrita no geral, de construção. Eu gosto de analisar como que, pensar como que o escritor pensou naquilo, como que foi o processo de criação. E talvez seja por isso que eu sou tão crítico com as coisas que eu leio também, porque eu paro muito tempo para analisar isso, não só o que eu tô sentindo, a experiência de ler. Eu acho que eu recomendaria. Eu recomendaria super essa série. O que eu não gostei é muito uma questão de opinião minha. No geral, os personagens são muito cativantes. A história e a guerra política que tem é boa, apesar de eu ter achado um pouquinho fraca. É boa. O nível, o equilíbrio ali de romance, de terror, porque eu acho que essas cenas das guerras entram muito ali num gênero de terror. O maior grande ponto para mim foi a relação da Pop com Kira. Eu acho que até mais do que a Pop com Cass, tenho que dizer, porque a relação entre a Pop e o Cass é muito de um amor, aquele negócio sensual, arrebatador, a luta interna dela de tipo, eu não deveria gostar dele, eu não deveria me envolver, eu não deveria aceitá-lo, eu não deveria perdoá-lo. Mas ela e o Kiran sempre foi muito natural, sabe? Ele sempre foi uma pessoa que tava ali pra ela, tava ali pra ouvir, entendeu? Era uma pessoa que em nenhum momento ela passou por essa dinâmica de sentir medo, sabe? Sempre foi, pra ela sempre foi uma ponte, uma âncora em meio a muita coisa. Eu acho que a relação deles partindo da ideia de uma amizade sincera, sabe, para reconhecimento, porque os dois sempre se respeitaram assim tão, sabe, tão natural, tão bonitinho. E aí chegar nisso que a Pop chegou a perguntar pro Kiran, tipo assim, você me ama, mas como que você me ama? Sabe? E ele falar, tipo assim, eu te amo da mesma maneira que você me amou pra dizer, pra me pedir isso que você pediu ontem, entendeu? Tipo assim, sabe? É tão lindo, é tão. Ah, eu gostei. Terminei esses 5 livros e eu acho que o maior mistério pra mim continua sendo a Tuane. Eu tenho uma dúvida de que a Tuane é o dragão. Porque desde o momento em que falou que tinha uma menina que não sei o que, não sei o que era a filha dele, eu penso na Tuane de algum jeito e me dá a remeter por quê?
Além do fato dela ter sido ferida com aquela pedra lá e ter ficado daquele jeito, coisa que nenhum humano ficaria, a Tuane é uma peça muito chave para a história. E conforme as coisas foram acontecendo, eu compreendi que nessa série, nessa saga, ninguém é importante por não ser importante, só por ser importante. Tipo assim, ela, no caso, é a melhor amiga da protagonista, logo ela é importante. Mas aí, a vida inteira da Pop foi muito predestinada. A vida inteira dela parece que foi realmente planejada pelos deuses, planejada pelas. Então, eu acho que faria muito sentido esse negócio da Tuane, sabe, ser muito ligada à Pop, dessa lealdade delas, se a Tuane realmente for um dragão, né? Eu acho que é o muito que pega. Dizem que quando o dragão saiu, ela era muito nova, ela era muito jovem. Então, tipo assim, acho que poderia ser realmente que ela acabou ficando ali como uma amiga da Pop. Eu acho que essa é a única teoria minha que fica. Com certeza eu vou atrás para saber sobre isso. Porque eu me recuso a não ter uma resposta para isso. E, sério, de verdade, seria perfeito, entendeu? É como tudo se encaixasse para ser isso, sabe? Eu quero entender também como que aquele espectro tinha aquela. Como que foi o espectro que falou aquelas falas pra Pop. Não acho que tenha sido ele, porque como a Pop não ouviu a voz dele, eu acho que não teve, a gente não tem a confirmação de que tenha sido ele. Os versos existem, os versos foram repetidos pelo espectro no final do livro 5, mas eu acho que a voz que ela escuta não é a dele. Eu acho que a voz que ela escuta vai ser a do. É Collis o nome dele? Collis, né? Colin é Bridgerton, né? Estamos confundindo. Mas enfim. Ou é dela, ou pode ser até do pai dela também, não sei. Fica aí uma coisa, né? Ou não, eu acho que ela teria reconhecido a voz do pai, se fosse o pai. Enfim, já estou teorizando muito, tá? Eu fiquei muito fissurada na dinâmica de ir lendo e voltando pra capa, porque as capas começaram a fazer sentido. Mas tem um porém que eu não sei se eu achei inteligente ou se eu não gostei. Mas é só um adendo mesmo, de escolha, tá? Por exemplo, esse aqui, ele é sangue cinza. E ele começa a fazer sentido no final, quando tem o pré-ritual lá, e aí chega um monte de gente falando: nossa, de sangue cinza, nós ressurgiremos de sangue cinza. Ok, tudo bem a gente compreender e entender o peso do título no final, assim, dessa maneira. Só que com esses outros, foi ganhando um peso muito maior. Porque, por exemplo, a coroa de ossos dourados, ela realmente só aparece no final do livro, porque é a coroa de Atlântida, entendeu? E aí, tipo assim, meio que eu entendia que o título do livro, quando eu li esse aqui e comecei esse, eu percebi que todo o título dessa saga ia fazer um resumo de como seria o próximo livro, certo? Então, Um Reino de Carne e Fogo é quando a Pop realmente está inserida no Reino de Carne e Fogo, mas ela está sendo inserida realmente, de verdade, nesse aqui. Aí a Coroa de Ossos Dourados, ela tem realmente um peso e um significado no livro desse aqui, A Guerra das Duas Rainhas. E nesse livro aqui não tem guerra, ele tem tipo um prelúdio de guerra. Porque é uma ameaça daqui, uma ameaça de lá. Não tem a guerra exatamente. E eu acho engraçado porque guerra realmente não existiu, né? Não teve uma guerra, teve uma aniquilação. Gente, eu gostei muito da rainha, de verdade. Eu gostei de como ela foi mudando como personagem ao longo da história. Por sinal, tenho marcações no livro, nos livros, que é referente a ela, de partes que eu gostei, que eu achei interessante. E, enfim, então, me faz pensar que esse título aqui, já que esse livro não tem conteúdo nenhum, é uma bosta, me faz pensar que esse título vai fazer muita ênfase pro próximo, que é realmente né, uma alma que é feita de cinzas e de sangue. Enfim, não sei se isso aqui vai ter a ver com o Cass, por conta do último capítulo do livro, ou se vai realmente só ter a ver com a Pop. Ainda estou com essa dúvida, talvez seja uma das razões pela qual talvez eu continue a ler essa saga mais pra frente, porque eu quero respostas, né? Eu vou ficar com isso na minha cabeça. Uma hora ou outra eu vou falar assim, cara, mas e aí? E aquilo lá? E aí eu sei que talvez eu acabe lendo mesmo. Caso eu decida continuar a ler esse livro, vai ser no momento em que eu possa gastar dinheiro com um livro sem a necessidade de ter que escolher entre livros. Porque nesse momento estou assim. E enquanto isso, vou ter que me contentar
com isso que tem. Vai lançar o 6, vai lançar o 7, vai lançar o 8 e eu não vou ler. Aí em algum momento talvez eu ache no sebo, igual eu fiz com o 2, com o 3, com o 4 e aí eu compro. Eu não acredito que eu finalmente falei sobre isso, eu finalmente encerrei isso, encerrei. Eu quero saber a opinião, eu quero que vocês me digam se vocês concordam comigo em alguns pontos, se vocês não concordam, quanto que vocês gostaram, a nota que vocês dão pra Sangue Cinzas. E é isso, eu acho que é isso que eu tenho pra dizer. Tô me sentindo muito leve de ter desabafado sobre esse livro. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui, de verdade. Eu sei que eu falo demais. Tentei não me deixar levar muito pelo sentimento. Estou tentando ainda não deixar que a decepção tome conta e realmente falar bem dessa série, dessa saga, porque, ai, eu sinto que eu fui decepcionada, que meu relacionamento foi um pouco tóxico. Mas enfim, me desejem sorte. Bye, bye.